Olá, meu nome é Thalma. Hoje eu vou apresentar para vocês como criar um gráfico de forma eficiente no Excel. Para utilizar corretamente essa ferramenta, você precisa conhecer toda a estrutura de um gráfico, para você poder personalizar, para você melhorar ele, para as pessoas que tiverem acesso a esse gráfico entender quais são as informações que você quer passar. E, principalmente, saber como os dados devem ser expostos, tabulados, criada a tabela para serem representados graficamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui nessa segunda planilha, dados tabulados, eu tenho uma tabela que contém aqui os anos, os meses e o valor de vendas nesse determinado mês e ano. Se eu for apresentar esses dados através da tabela, essa é a forma correta de se apresentar, é uma forma fácil de apresentar os dados, porque eu consigo achar facilmente uma determinada informação. Então, quanto que eu vendi em agosto de 2018, por exemplo, 2.800, quanto que eu vendi em fevereiro de 2020, R$ 2.000. Então, com a tabela montada dessa forma, você consegue achar a informação e demonstrar facilmente essa determinada informação. Agora, se você usar essa tabela da maneira que está montada aqui para criar um gráfico, já não é o ideal, porque olha como que ficou um gráfico utilizando essa base de dados para um gráfico de linha. O que você ou qualquer pessoa vai entender desse gráfico? Tá incompreensível, não dá para entender. Então, o que eu quero demonstrar aqui para vocês? Que é importantíssimo a forma que está exposto os seus dados para você criar o seu gráfico. E se você quiser saber mais sobre esse determinado assunto que eu estou falando, em relação da montagem da tabela, para se adequar a um gráfico, eu fiz uma postagem lá no Instagram, que é essa postagem aqui, que eu explico como sair de um gráfico dessa forma para você criar um gráfico dessa forma. Então, que não é o foco da aula de hoje. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, só ir lá no meu Instagram, @Excel Interativo, e aí você consegue e você vai aprender como sair de um gráfico todo bagunçado para um gráfico linear, limpo e que é entendível. Agora, o assunto de hoje é sobre os componentes de um gráfico. Essa aula é uma aula básica, é para quem está iniciando no Excel, para quem está começando a fazer gráficos, e aí é bem útil para esse perfil de pessoa. Então, por exemplo, aqui eu quero montar um gráfico, eu vou selecionar esses dados, que são os dados que eu quero que estejam no meu gráfico, inserir, essa é uma parte bem básica, né? E você vem, e bem fácil de se criar, e eu vou criar o gráfico de colunas. Criando então aqui o gráfico de colunas, eu vou apresentar quais são os componentes dos gráficos, os componentes de um gráfico para você. Então, primeiramente, a gente tem o título vai de acordo com aquilo que você está falando, em relação à sua tabela, eu vou colocar o título da minha tabela, vou colocar sinal de igual na barra de fórmulas, selecionar a célula e dar o Enter, ele já colocou aqui para mim o título do gráfico. Minha tabela não tem título, eu quero pôr outro título, então só clicar o cursor aqui, apagar e digitar o título referente ao seu gráfico, o título que você deseja colocar, tá? O próximo componente é a linha de grade. O que é a linha de grade? É a linha que delimita visualmente elementos do gráfico, facilitando a identificação da divisão entre eles. Então, eu tenho a representação
gráfica aqui, e essas linhas elas vão fazer delimitações para você visualizar os valores. Ó, por exemplo, nosso produto 5 aqui, que eu tenho 80 mil reais, dá para perceber através dessa linha de grade que está bem rente aqui aos 80 mil. Então, a linha de grade, ela ajuda a gente visualizar e definir visualmente os valores daquele determinado produto ou daquele item que está dentro do gráfico. Temos também a área do gráfico. A área do gráfico é essa área do fundo do gráfico, que é essa área em branco em volta do gráfico. E essa área é utilizada normalmente quando a gente quer utilizar o botão direito do mouse, o menu de contexto. Então, preciso saber que essa área existe, porque quando eu for utilizar o botão direito do mouse, eu não clicar em cima de outro item, né? Por exemplo, em cima do eixo, ou em cima da série, ou em cima do título. Percebe que quando a gente abre com o botão direito, ele abre menos opções, né? Ó, se eu clico fora, dentro dessa área do gráfico, eu tenho muito mais opções a serem utilizadas. Então, esse é mais um componente no gráfico, que é a área do gráfico. A gente tem também o eixo vertical, que representa os valores de início e fim dos dados exibidos e servem como referência de proporcionalidade dos elementos, ou seja, são os valores que são inseridos automaticamente aqui no gráfico. E é baseado em quê? Naquilo que foi selecionado anteriormente, né? Percebe que o maior valor da nossa tabela é o 80 mil e o nosso gráfico vai até o 90 mil. Então, ele põe esses valores automaticamente no gráfico. Por exemplo, se eu vier aqui e alterar esse valor, vou pôr 100 mil. Olha lá, automaticamente ele já mudou o meu eixo vertical de 100 mil é o meu valor máximo e o meu gráfico foi até os 120 mil. Então, esse daqui é o eixo vertical. Temos também o título, que na verdade ele não está inserido aqui. Deixa eu inserir rapidinho aqui os títulos dos eixos. Então, a gente tem o título do eixo vertical e o título do eixo horizontal. Então, o eixo Y, né? E o eixo X. Esse título você pode alterar, o próprio usuário altera esse título para melhor entendimento de quem está lendo. Por exemplo, eu poderia colocar vendas aqui. Aqui, por exemplo, eu poderia colocar produtos. Então, aí eu nomeio os títulos dos meus eixos, tanto do eixo X quanto do eixo Y. Temos também as séries de dados. As séries de dados é a representação propriamente dita do gráfico, então é representado como série, e normalmente o Excel identifica como série os cabeçalhos da minha tabela. Perceba que aqui, ó, são as vendas de 2021 e aqui são as vendas de 2022. Então, o Excel ele representa automaticamente essas séries. Caso você não queira que essa série que ele representa essas informações como série, eu posso inverter. Inclusive, tenho também lá no Instagram uma outra postagem que explica exatamente isso. Ó, dica 2, relacionado a gráficos. Então, se vocês querem saber como inverter essas informações, vocês podem ir lá no Instagram e verificar essa postagem. Então, aqui são as séries, são a representação gráfica propriamente dita. Temos também
o eixo horizontal, que são as categorias, e normalmente o Excel representa o que está aqui na linha como categoria e coloca aqui no eixo. Normalmente, como eu falei, você pode voltar, você pode ir lá no Instagram e verificar como fazer essa inversão. E temos também a legenda. A legenda vai ser sempre representada no que estiver sendo representado como série. Então, vendas 2021, vendas 2022, o que tiver representado como série vai estar na legenda. E temos também os rótulos de dados, que também não estão aqui. Eu vou colocar os rótulos de dados, vamos lá. Tá? E aí, aqui ele representa todos os meus rótulos de dados. Nessa visualização que a gente está tendo aqui, ó, ficou um pouquinho os dados em cima do outro, ficou números grandes, né? E a gente pode melhorar isso aqui. Então, eu vou pôr, por exemplo, dar um duplo clique aqui, ó. 12K, aqui no 11K, duplo clique, depois dá só mais um clique para fechar aquele menu que abre aqui, ó, 10K. E aí eu consigo representar o meu gráfico. E assim por diante, eu posso ir nomeando um por um. E o gráfico fica bem interessante. 35K, 50K. E assim por diante, você consegue demonstrar. Eu vou fazer todos para o nosso gráfico ficar bonitinho até lá no final. Aqui é 100K, né? Falta o 30K e o 60K. 30K. Olha como que tá ficando bem legal o nosso gráfico. Eu vou deixar disponível essa planilha para vocês praticarem no Telegram. Inclusive, quem não estiver no grupo, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link. E curtem o vídeo, se inscrevam no canal. Eu estou começando, esse é o meu segundo vídeo. Eu espero que vocês gostem. Valeu!